Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida, este patrimônio maior que Ele nos concedeu por misericórdia para que trabalhemos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por este corpo físico. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados mais uma vez neste maravilhoso educandário das almas. Apesar das dificuldades que já enfrentamos aqui, dificuldades que porventura estejamos enfrentando, dificuldades que com certeza ainda iremos enfrentar ao longo desta existência física e em muitas outras existências corporais aqui na Terra ou em outros mundos, mas é preciso que agradeçamos a Deus, porque mesmo as dificuldades são oportunidades que o Senhor nos concede para o nosso despertar espiritual. Não estamos sendo castigados quando sofremos, quando passamos por dificuldades, porque Deus não castiga. Deus é amor. Deus nos oferta estas oportunidades porque nos são necessárias, resultado das nossas escolhas equivocadas. Porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, a partir do momento em que nós resgatarmos as dívidas do passado e não constituirmos novos débitos, novas dívidas, não mais sofreremos. Conforme também nos ensina Jesus sabiamente, a cada um segundo as suas obras. Então, se realizamos a semeadura de uma semente não tão boa, conforme também nos ensina o apóstolo Paulo, acerca da lei da semeadura, que a semeadura ela é livre, no entanto a colheita é obrigatória, ou seja, se semearmos ou se tivermos semeado uma semente não tão boa, com certeza colheremos o resultado deste plantio que não será assim tão bom. Por vezes, dificuldades. Então, assim, agradeçamos a Deus até mesmo pelas dificuldades. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Este roteiro que Jesus nos deixou para que possamos aplicá-lo na nossa vida e assim melhorarmos a rota, ou transformarmos, mudarmos a rota da nossa vida, fazermos melhores escolhas na nossa caminhada. Gratidão a Ele, aos espíritos amigos, estes que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, gratidão a todos eles por nos assistirem na nossa caminhada. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós. Aqui, todos nós nos encontramos aprendendo com Jesus, aprendendo com os espíritos amigos, os seus mensageiros de luz. Então, hoje refletiremos com base em mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Realizaremos hoje mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos estudando a parte segunda, ou livro segundo,
de O Livro dos Espíritos, capítulo 7º. Capítulo 7º, que tem como título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Mais especificamente, estamos estudando acerca de idiotismo e loucura. Já estudamos algumas questões acerca de idiotismo, estudamos algumas questões acerca de loucura, e hoje estudaremos a penúltima questão acerca deste assunto, que também trata sobre loucura, a questão 377, já que no nosso próximo encontro, quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão 378, encerraremos este assunto e iniciaremos um assunto novo. Então a questão número 377 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: depois da morte de uma criatura que aqui esteve no corpo físico, animando um corpo físico, um espírito que esteve animando o corpo físico de uma criatura, na condição de um alienado mental, ou seja, de um louco, como se comportará ou como se verá o espírito, ou como se sentirá o espírito no mundo espiritual, quando deixar este corpo físico de um alienado mental? Então, assim formulou o questionamento Kardec. Depois da morte, o espírito do alienado mental se ressente do desarranjo de suas faculdades, ou seja, ele irá ressentir, ou seja, irá carregar alguma coisa, ou irá levar alguma coisa deste período que ele esteve aqui ligado ao instrumento físico na condição de um alienado mental, ou seja, ele irá se ressentir desse desarranjo das suas faculdades? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: pode sim, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Porque, conforme nós sabemos, através da doutrina espírita, quando cessam as funções orgânicas do corpo físico e o espírito se desliga, esse desligar, em especial a depender da pouca evolução do espírito, não acontece de uma forma completa, de uma hora para outra. Esse desligar é de forma lenta. Será mais lento ou não tão lento, a depender da evolução do espírito. Quanto menos evoluído o espírito, ou seja, quanto mais apegado às coisas aqui deste mundo, quanto mais apegado às coisas materiais, maior será a lentidão desse desprender-se da matéria. Quanto mais esclarecido, quanto mais desmaterializado for o espírito, mais rápido se dará este desligar-se da matéria. Então é por isso que aqui os espíritos amigos, respondendo a Kardec, dizem que esse desligar acontecerá dessa forma, ou seja, esse ressentir-se em relação a este período que ele esteve na condição ligado ao instrumento desarranjado, ele irá durar mais ou menos tempo, a depender desse desligar-se completamente da matéria. Como criatura humana que desperta, como a criatura humana que se desperta, se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançou o sono. Então, assim, eles fazem uma comparação como acontece conosco, em especial quando estamos adormecidos aqui no corpo físico, ou seja, dormindo, e nos despertamos ou somos despertados de uma hora para outra de forma abrupta. Sentiremos uma certa perturbação,
às vezes nem sabendo onde nós estamos, o que está acontecendo, durante algum tempo. Então assim acontecerá com o espírito, ele passará por um período de perturbação, ou seja, ressentirá acerca desta alienação por algum tempo, até que ele se rearranje a sua condição mental. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 377 de O Livro dos Espíritos, para na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais acerca destas reflexões, acerca destes esclarecimentos, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 20, que tem como título O Espírito Alienado. Então Miramês, ao comentar esta questão 377, que ele deu o título a este capítulo 20 do volume número 8 da coletânea Filosofia Espírita como o Espírito Alienado, ele disse da seguinte maneira, que o espírito alienado, ou que esteve ligado por um tempo a um corpo ou a um instrumento com os seus órgãos desarranjados, depois da morte do corpo físico, ou seja, depois da cessação das funções orgânicas deste instrumento, em muitos casos, como aqui ele fala, em muitos casos, não de todos, mas em muitos casos continua com a impressão dos distúrbios que sofria que quando animando o corpo físico. Então ele levará por algum tempo esta impressão dos distúrbios, ou seja, da sua alienação mental ou do seu estado de loucura, o mesmo que ele sentiu durante a sua permanência ligado àquele instrumento físico, animando aquele corpo. Já que a matéria, conforme estudamos no nosso encontro anterior e em encontros anteriores, a matéria impressiona o espírito. Então ele deixa esta impressão, e aí ele acrescenta que exatamente é a impressão que lhe causaram as tormentas do seu passado e que o mantém ligado às coisas na terra. Então exatamente aquela situação, conforme já estudamos, em especial no nosso último encontro, o espírito veio nesta condição e ligando-se ao instrumento desarranjado, porque esse instrumento desarranjado foi exatamente causado, esse desarranjo foi causado pela sua desorganização mental devido a problemas do passado. Então é por isto que aqui Miramês nos fala, é a impressão que lhe causaram as tormentas do passado, ou seja, os problemas do passado, o não utilizar corretamente as faculdades que leva o espírito a este desarranjo, consequentemente desarranjando o instrumento que irá lhe servir ou que esteja lhe servindo como instrumento aqui na vida física. Os nossos pensamentos se prendem onde o coração se acha ligado pelos fios dos sentimentos. A sensibilidade da alma registra o que ela pensa, vê e sente. Quantas perturbações, fantasmas nós conservamos? Ou seja, quantos problemas psicológicos, problemas, conforme ele diz aqui, fantasmas, perturbações fantasmas, nós causamos para nós mesmos ou conservamos conosco
naquelas chamadas cristalizações, onde nós cristalizamos a nossa mente em um determinado problema do passado e ficamos ali por muito tempo. E é lógico, trazendo problemas para a nossa vida. Então é por isso que ele diz que a sensibilidade da alma registra o que ela pensa, vê e sente. Umas nós assimilamos no ambiente em que vivemos. Algumas perturbações assim. Outras perturbações outras nós ouvimos e outras mais nós vemos. Necessário se faz que procuremos em tudo o equilíbrio. É preciso buscar de forma constante o equilíbrio, acharmos o ponto de equilíbrio, pois existem leis que regem a vida. Quando fugimos dessas leis, caímos nas repartições que nós mesmos criamos. As leis naturais são o próprio Criador presente em nós, a nos advertir sobre como percorremos nosso caminho. Então, é exatamente por isto que os espíritos amigos nos esclarecem, quando Kardec questionou a espiritualidade superior, onde é que está gravada a lei de Deus, e eles responderam, na consciência. Então, assim Deus age na nossa vida, porque as leis naturais são o próprio Criador presente em nossa consciência, que é onde está gravada ou estão gravadas as suas leis. E uma vez o Criador presente na nossa vida, ele nos adverte constantemente acerca do que nós fazemos, dos caminhos que estamos ou que estivermos percorrendo. Sendo assim, acrescenta Miramês, que o espírito alienado é um ser possesso de pensamentos negativos que ele mesmo criou. Então foi o espírito mesmo o culpado do desarranjo do instrumento físico, porque o corpo ele é moldado ou formatado pelo espírito, pela mente do espírito. Se o espírito está mentalmente desarranjado, desarmonizado, desequilibrado, ele, sem sombra de dúvida, que prejudicará o corpo físico, causará desarranjo no corpo físico. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que o espírito alienado é um ser possesso de pensamentos negativos que ele mesmo criou e se faz vítima dos mesmos até que aprenda a pensar melhor. Então nós somos vítimas não dos outros, somos vítimas de nós próprios, dos nossos próprios pensamentos. As ilusões são individuais na grande escola de Deus, na grande escola de Deus para os seus filhos. Não queiramos modificar o que Deus criou. Ele é o sábio de todos os sábios, a sabedoria absoluta ou a sabedoria infinita. Da mesma forma que Deus é a suprema inteligência, ou inteligência suprema, conforme encontramos na resposta da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos superiores o que é Deus. E eles responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aqui Miramês repete que Deus é a suprema inteligência criadora e nada fez, faz ou fará de errado. Então Deus nunca fez,
e jamais fará algo errado. Devemos ter cuidado com as muitas repetições, principalmente as repetições ruins, pois elas podem ficar ligadas nas sensibilidades da alma com a mensagem que nelas imprimimos. Os chamados mantras. Os mantras precisam ser positivos, precisam ser bons, porque se ficarmos, conforme aqui Miramês nos lembra, se ficarmos mentalizando estes mantras negativos, sem sombra de dúvida que eles nos prejudicarão. Conforme aqui ele nos diz, devemos ter cuidado com as muitas repetições, principalmente as repetições más, pois elas podem ficar ligadas nas sensibilidades da alma com a mensagem que nelas imprimimos. Que tipo de mensagem nós estamos imprimindo? Aí é que vem a grandeza das lições de Jesus, que nos ensinam no seu Evangelho a dar tonalidade às nossas ideias, retidão aos nossos sentimentos. Jesus foi e continua sendo a amplitude do perdão, exemplificando a virtude, mesmo quando na cruz. Foram suas palavras, mesmo quando na cruz ele pronunciou palavras de ensinamentos para todos nós, em especial quando ele pediu a Deus, nosso Pai, que nos perdoasse. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Registro feito pelo evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 24. E muitos de nós, até os dias de hoje, aproximadamente 2000 anos depois, ainda não sabemos o que estamos fazendo. O espírito do alienado é um doente que carece de tratamento espiritual, e o espiritismo fornece o melhor medicamento para tais enfermidades que proliferam no ambiente onde se foge à educação da alma. Então, assim, Miramês nos lembra acerca da doutrina espírita, nos lembra acerca da nossa condição de espíritos doentes, em especial aquele espírito que veio numa condição de espírito alienado, que é um espírito altamente adoentado, que precisa de tratamento espiritual, e o espiritismo fornece para todas as criaturas doentes, em especial doentes espiritualmente, o tratamento para estas criaturas de Deus. Entremos nos festivais das virtudes e comecemos pela alegria pura. Deixemos que ela invada o nosso coração, irradiando-se para os corações dos outros, de modo que possa transmutar a fé e a esperança. Então, assim, Miramês vai nos esclarecendo acerca deste assunto, acerca da desorganização mental das criaturas. O dia em que a fraternidade ligar todas as criaturas na Terra, certamente que não mais existirão nela, aqui na Terra, criaturas doentes nem doenças, porque somente esse amor que Jesus ensinou é capaz de nos mostrar os caminhos da felicidade. Basta fazer a nossa parte para andarmos com Ele. Então aqui Miramês nos lembra, conforme havíamos dito, lá no início das nossas reflexões, que a partir do momento em que nós encontrarmos este ponto de equilíbrio, não mais nos desequilibrarmos, não mais nos equivocarmos, contraindo assim novas doenças devido ao desequilíbrio, e resgatarmos os débitos
para com o nosso passado delituoso, ou seja, reharmonizarmos-nos com a lei, não mais existirão aqui na Terra doentes, consequentemente não existirão mais doenças, porque teremos alcançado, conforme nos ensina Joana de Ângeles, a saúde integral, saúde do espírito, consequentemente saúde do corpo, uma mente sã sendo comandada por um espírito são, mente sã num corpo são. E aí ele acrescenta que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. E só nós poderemos fazer isto por nós mesmos, buscarmos o equilíbrio ou o reequilíbrio em se falando do mundo espiritual, mesmo aqui na Terra. Pois é pisando nela, ou seja, estando aqui na Terra, que sentimos todos os sentimentos, todos os obstáculos a vencer. Então, a construção da nossa felicidade não é para o futuro, é para o aqui e o agora. Nós precisamos e necessitamos iniciarmos o trabalho de construção deste edifício que conhecemos com o nome de felicidade, aqui mesmo na Terra, porque é por aqui que começamos esta construção e exatamente por isto e para isto nós aqui nos encontramos, para iniciarmos este processo de construção ou de reconstrução deste edifício, a felicidade. É o chamado para que as lutas, que devemos travar de nós mesmos contra nós mesmos, contra o orgulho e o egoísmo. Não estamos aqui para travarmos lutas contra ninguém, guerras contra ninguém. Estamos aqui para travarmos lutas ferrenhas contra nós próprios, contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade, arrogância, prepotência e assim sucessivamente. Então, é exatamente por isto e para isto nós aqui nos encontramos na Terra, não para lutarmos contra os outros, mas para lutarmos contra o egoísmo, o orgulho, que são fantasmas monstruosos na nossa vida. Já disse, aqui lembra Miramês, que já disse em outras oportunidades que o maior vencedor é aquele que a si mesmo vence. Então, o maior vencedor não é aquele que vence ou que esteja vencendo constantemente os outros, mas aquele que vence as suas próprias más tendências. Essa é a maior verdade. Quem deseja vencer os outros está perdendo tempo e capacidade de lutar consigo mesmo, lembra Miramês. E ainda ele acrescenta que o espírito do alienado se ressente do desarranjo das suas faculdades quando do outro lado da vida, seja no mundo espiritual, pela impressão que leva e o tempo que demora nesse estado, a depender da sua condição evolutiva. Persiste no estado ou seja, no estado de perturbação, enquanto ele pensa nos seus desarranjos. A mente é força poderosa, disse o Cristo. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Anotações de Mateus, lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 21. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo: se fixamos a mente em determinado pensamento, ele se torna fixo e passamos a viver a sua influência, ou seja, o pensamento se torna fixo, as chamadas ideias fixas, e passamos a viver a sua influência.
O magnetismo pode magnetizar a si mesmo. É bom que saibamos selecionar o que ouvir e pensar, o que se ler e meditar, para que não venhamos a sofrer as consequências do mal que guardamos nas fibras do próprio mundo íntimo. Então, assim, Miramês nos orienta neste último parágrafo para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. Aquilo que pensamos, aquilo que selecionamos para a nossa leitura. É por isso que a doutrina espírita e os espíritos superiores nos orientam para que busquemos constantemente leituras edificantes. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. E em breve voltaremos a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal e até breve.